Bem-vindos a Fit Help mais uma vez, eu sou o Matheus Maia, estou aqui com o G. Renan. Fala, meu querido. A convidada de hoje, a Aline Melo, num lugar diferente, é ou não é? Num lugar diferente hoje, né? Olha que top. Olha só, olha o cenário. Fit Help tá mudado, hein, pai? Graças a Deus. Hoje, agradecer já o pessoal da Skyfit por ter aberto essa porta, né, pra gente poder fazer o programa aqui dentro hoje e entrevistar a nossa amiga Aline Melo. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece. Agradecer, deixa eu fazer um agradecimento rapidinho também à Skyfit, que abriu as portas, acreditou no nosso trabalho aqui. Tamo junto. Aline, se apresenta pra galera. Meu nome é Aline Melo, eu sou terapeuta e mentora de mulheres. Desde 2006 eu estudo terapias integrativas, né? Terapias que a gente chama hoje em dia de terapias holísticas. E o que é a terapia holística, né? São terapias que, além do físico, vão ver o ser humano na sua parte mental, na sua parte emocional e na sua parte energética também. Então, desde 2006 eu estudo acupuntura, cromoterapia, reiki, shiatsu, massagem, né? O início de tudo foi o meu desejo de ajudar as pessoas sem que elas precisassem de medicamentos, né? E aí a gente vai estudando e vai entendendo que as questões que as pessoas trazem hoje em dia, uma insatisfação, às vezes uma dor, ela tem um fundo muito mais emocional, até a gente estava conversando a questão da própria obesidade, né, o sobrepeso, tem um fundo muito emocional além do componente físico, além de você comer demais, além de você não praticar uma atividade física. Então, hoje em dia eu trabalho com algumas técnicas que são difundidas no mundo todo, como o Theta Healing, algumas técnicas nacionais também, a desprogramação neurobiológica, o EFT também, que eles chamam de acupuntura sem agulhas, né? Para trabalhar essa parte emocional e energética e dar um suporte além do físico para as pessoas que me procuram para melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida e os seus resultados. Que top, você mexe com reiki também? Também, sou reikiana. Você já fez isso? Não, esse ainda não. Já fiz, cara. Eu fiz esse negócio, um negócio que relaxa pra caramba. Eles colocam uns meio de japonês ali, sabe? Umas aguinhas, umas paradas assim, né? Nossa, tô precisando, acho que já vou passar assim na cabeça da gente. Já vou agendar meu horário já. Você precisa ver o que faz pra você ver, cara. É uma maravilha. Porque, rapaz do céu, ultimamente, que a gente comentou, né? Rolou uma live ontem, e no meio da live ali eu trouxe um caso que tá acontecendo comigo de tá descamando um pouco meu couro cabeludo devido ao estresse e à falta de dormir. Porque, infelizmente, o processo que estamos passando agora, dormir é o que eu menos posso fazer. Mas são fases da vida, né, para poder deixar tudo prontinho, tanto a questão dos meus alunos personais, né, consultoria online, os programas aqui nossos da Fit Help, né, Matheus? A gente tá batalhando bastante para... Você também, cara, ao invés de você tirar o pé, você tá metendo o pé. Já dos próximos 2 anos... Acelerando tudo. Vai, como diz, vai trazendo adulto. É mentoria, é Fit Help, é podcast, agora inventou de casar. Casar tá tomando conta. Esse é o que mais tá tomando conta. O que tá mais dando dor de cabeça. É por isso a descamação do cabelo. Deve ser. Eu acho que não vou casar mais não, viu? Olha da dona Onça já. A solução da sua vida, tá Solução. Brinco com ela que depois que a gente alinhou isso, muita coisa boa veio para minha vida, né? Tanto na parte profissional e Com certeza. na pessoal também, né? Mas, Aline, você falou sobre a cromoterapia. Eu tenho algumas dúvidas sobre a cromo. É aquela que trata com luz, essas coisas. E qual que é a outra que trata com cheiro? Tem uma também? Aromaterapia. Isso. Você também trabalha com essa parte? Eu estudei, mas eu não atendo com ela. Mas é bem interessante essas questões, porque, por exemplo, a cromoterapia, ela é uma técnica que ela estuda a função, né, o efeito das cores sobre a nossa vida. Então, por exemplo, o vermelho que a gente tem aqui atrás da Skyfit, o vermelho é uma cor que vibra numa frequência muito alta, numa escala muito alta. Sim. E o que essa frequência faz na nossa vida? Ela acelera, né? E todo mundo que, né, as grandes empresas que estudam, por exemplo, o McDonald's, né, ou qualquer outra grande marca, elas estudam e trabalham com a função das cores, né? O Facebook, que é azul, tudo isso traz uma influência na nossa vida, e as cores também. Então, as cores, quando a gente usa elas de forma estratégica, a gente consegue ter uma alteração na função do nosso organismo, né? Por exemplo, quem tem insônia, até fica uma dica aqui, quem tem insônia, dificuldade para dormir, pode colocar uma luz azul, sabe aquelas luzinhas de abajur? Colocar
ali num abajur mesmo, ou no corredor perto de casa, porque o azul, perto do quarto, né? Porque o azul é uma cor de uma frequência mais baixa, é uma cor que vai acalmar, então vai ajudar você a se serenar para dormir. Legal. Quem precisa de foco, de atenção para estudar, por exemplo, o amarelo ajuda você a ter esse foco, essa atenção de estar mais concentrado ali para estudar, para ter um foco maior. Também ouvir música clássica na hora do estudo também ajuda. Então são essas coisas que vão facilitando a vida da gente, né? Inclusive as cores, né? Depois o Matheus comentou da mentoria. O meu logo ele era vermelho. Então a partir do momento que eu troquei o logo para o azul, né? Então hoje eu uso o azul, o preto e o branco. Ele ressignificou muita coisa para mim. E o azul ele passa mais credibilidade, Sim, sabia? então assim, além da credibilidade, a questão de voltado para a área da saúde, né? Porque hoje eu atendo a maior parte emagrecimento, não que eu não atenda a hipertrofia também, né? Ou reabilitação, mas o grande público meu hoje são mulheres que querem emagrecer. Então, quem precisar emagrecer, já vou fazer o merchan aqui, né? Já me chama do direct ali. Pode chamar do direct da Fit Help também, a gente responde lá. Ou no Instagram meu pessoal também, né? E a gente estava conversando, você chegou a emagrecer 32 quilos ali. Bati 32 quilos agora. Olha só. Eu cheguei a pesar, né, quando eu falo que tem um momento do chega, né, um momento do não aguento mais isso. Eu cheguei a pesar 114,200, eu estava pesando quando eu comecei. Aí, Matheus, pesou mais que você? Pesou mais que eu. O Matheus tá querendo subir, né? Querendo chegar. O Matheus tá num processo que ele quer subir para 115 quilos, né? 118. 118, né? 118. Subiu um pouquinho mais, ó. Aí, eu falo que é injusto, a testosterona ajuda muito vocês, não tem jeito, a mulherada sofre. Mulherada, eu entendo vocês. Só que, olha, você falou da testosterona, né? Mas eu vou trazer um pouquinho também da vez. O meu TCC, o grupo que perdeu, eu comparei o mesmo treino, tá? Para homens e para mulheres. E aí, dentro disso, eu fui identificar qual treino foi mais volumoso e a comparação de quem perdeu mais gordura. A mulher, ela perde bem mais gordura que o homem. Olha só que a tendência da perda de peso, né, de gordura, perda de peso, eu acho que fica muito vago, tá? Porque para mim o processo de emagrecimento e o processo de perda de peso são duas coisas totalmente distintas, ao meu ver profissional. O emagrecimento, eu estou preocupado com manter a massa magra do meu paciente, do meu aluno, e reduzir sua gordura. Quando você passa por uma perda de peso, ele não está preocupado com a qualidade de vida. E aí entra as dietas mirabolantes, algumas coisas, algumas crenças que eles têm de tirar a janta, eu vou emagrecer mais, né? E é essa a ideia do emagrecimento. E as mulheres perderam muito mais gordura em relação aos homens. Olha que bom. E o volume de treino delas, é claro que a comparação foi entre o grupo delas, e assim, teve algumas variáveis que eu utilizei para chegar nesses cálculos, né? O volume de treino das mulheres aumentou muito em relação aos dos homens, tanto na carga. Ficou muito legal assim. Aí a gente foi descobrir o porquê que isso aconteceu, né? Foi dentro de uns receptores, né? Dentro dos receptores beta 3 e beta 3. Então, que eles têm a ver com a parte de queima de gordura. Muito bom. Legal, ficou bem bacana esse TCC aí. Muito legal. E o que te fez, por exemplo, cair na real? Cair na real. Pô, preciso cortar a janta. Cortou a janta e emagreceu 32 quilos. Né? Não cortei a janta, tá, gente? Não cortei a janta, não cortei arroz. Todo mundo pergunta pra mim, você fez low carb? Não fiz, continuo comendo arroz normal. Né? Eu corto só o bife, só. Corta tudo e come. Nem deve, porque tem gente que faz essas jejum intermitente, essas coisas, achando que vai adiantar alguma coisa. Não. Corta carboidrato. Corta arroz, né? Todo mundo me perguntava, você cortou? Aí um dia eu falei, não, gente, vamos comer comigo o dia inteiro. Aí eu mostrei toda a minha refeição do dia inteiro, né? A gente come pra caramba. A gente quer emagrecer, a gente come pra caramba. A pessoa tem a ilusão, eu vou diminuir. Não, a gente tem que comer o certo. O que aconteceu comigo? Eu odiava academia. Já teve várias vezes de eu pagar, sabe quando você vai dar o dinheiro? Eles adoravam, né? Você vai lá dar o dinheiro, mas nunca ia. Então eu odiava, mas o que aconteceu? Eu ia fazer uma viagem, eu ia viajar para Florianópolis, que era um lugar que eu queria muito conhecer. E aí o start foi isso, eu falei, não, vou viajar, então eu vou emagrecer um pouquinho, né, para eu ir. E eu odiava, era 70 dias que eu tinha até eu fazer minha viagem. E eu falava, vou fazer esses 70 dias, aí não faltei nenhum dia. Porque você também tem que ter o comprometimento, né? Sim. Não faltei nenhum dia.
Aí eu falei, vou fazer esses 70 dias e eu nunca mais passo nem na frente da academia. Essa era a minha meta. Essa era a ilusão da minha cabeça. Era a ilusão da minha cabeça, eu não passo nem na frente mais. Aí você começa a fazer, e se você se compromete, né, eu fazia todo dia, eu tinha mania de comer doce todo dia, aí naquela época eu diminuí e tal. Aí até a minha viagem eu eliminei 12 quilos. E eu morria de vergonha na época, eu não tirava foto na academia, hoje em dia eu tiro foto todo dia. Morria, então eu não tenho fotos, meninas, se vocês forem começar o processo de vocês, tira foto, não tem vergonha. Porque eu não tenho fotos do meu início. Eu tenho fotos só depois que eu já tinha emagrecido 12 quilos, porque eu morria de vergonha. E aí foi por conta dessa viagem que eu comecei. E nesses 70 dias, o que aconteceu? Eu peguei gosto. Porque a gente tem essa mania do imediatismo, né? Ah, eu vou viajar dali uma semana, então eu vou cortar low carb, não sei o quê. E eu falo que o que dificulta muito as pessoas de conquistarem as coisas que eles querem é o imediatismo. A gente quer para ontem. Não é ontem, né? A gente tem que plantar, a gente tem que entender que o processo ele é lento, ele é devagar. Então, aí nessa viagem, né, para a viagem eu emagreci 12 quilos. Eu já tinha viciado, né? Aí eu já viciei, tanto que na viagem tinha previsão de chuva. Eu falei, se chover, eu vou numa academia lá. Vou numa academia. Se chover, eu vou treinar lá. Mas não choveu, eu fui, deu tudo certo. E aí voltei viciada nisso, né? Acostumada com o treino. A gente tem que entender, eu estava comentando com vocês, né? A gente tem sempre um prazer ou uma dor. Né? Quando a gente come tudo que a gente quer, todo final de semana eu vou comer minha pizza, eu vou beber minha cervejinha, eu vou não sei o quê, eu tô optando por um prazer, que é esse prazer momentâneo da comida, mas a dor é o quê? Eu não ter o corpo que eu gosto, eu não ter saúde. Então, a gente precisa entender isso. A todo momento a gente está ou escolhendo, né? A gente escolhe o tempo todo, um prazer ou uma dor. E hoje em dia, para mim, é um prazer vir, né, treinar, e eu faço isso com gosto. E teve uma outra coisa que eu acho que pode ajudar também as pessoas que estão em dúvida ou que estão, né, com preguiça, porque todo mundo me fala, eu tenho preguiça, eu queria tanto ter teu foco, tua dedicação. Isso é uma coisa que a gente vai construindo. Mas uma vez eu vi uma senhorinha, na época eu trabalhava com Pilates ainda, que minha formação é fisioterapia, eu trabalhava com Pilates e chegou uma senhora ali no Pilates com 62 anos, mais ou menos. 62 anos hoje é jovem, é nova. Só que ela estava tão debilitada assim emocionalmente também, porque tinha depressão, tinha questões com o marido, tinha questões com o filho, que ela tinha dificuldade até na locomoção mesmo, assim, sabe? Muito fraquinha, pouco músculo, muito debilitada mesmo. Eu falei, a saúde que eu vou ter quando eu tiver 60, eu vou construir agora. Não posso esperar 50, né? Exatamente. Então eu falei, não, agora eu realmente nunca mais paro. E isso realmente foi algo que falou para mim assim, não, eu quero curtir minha vida, né? A gente tem que querer curtir a vida com saúde. E é uma virada de chave, assim, que, não, eu preciso investir hoje na minha saúde para eu poder desfrutar. Quando eu tiver 50, 60, 70, quem sabe hoje em dia a gente chega até 80, né? Tá aumentando a longevidade da população. Então foi isso. E eu, vendo todo esse processo que você passou, você utilizou as técnicas que você veio aprendendo, né? Vamos dizer, tudo é PNL, né? É maravilhoso. Porque nós somos movidos a um tipo de programa. Exato. É igual quando você vai tirar carta, você aprende que você tem que pisar na embreagem, soltar a marcha, dar a partida do carro, engatar. Então, isso para o nosso corpo, ele vai já sendo programado. Então, você se programou, né, na sua formação e utilizou ela para fazer esse processo do seu emagrecimento? Sim. Esse ponto que você falou foi muito bom, já é muito interessante isso, porque essa questão da programação é para tudo na nossa vida, é para tudo. Até 2 anos atrás, eu não era programada, por exemplo, para treinar. E aí, com, né, a minha intenção, porque eu falo que a gente tem que ter intencionalidade na nossa vida. Não adianta você vir treinar à toa. Você tem que vir treinar com intenção. Qual que é a tua intenção? É ganhar músculo? É ficar forte? É ter saúde? É emagrecer? A gente tem que ter intenção. Qual que é a nossa intenção aqui num domingo, gente? A gente está gravando aqui num domingo, né, gente? Então, tem uma intenção, que é passar esse conhecimento, que é a gente desenvolver a nossa profissão, né? Existe uma intenção. Então, quando eu comecei, é muito engraçado, porque eu odiava esteira, né? A gente tem uma técnica de terapia. Todo mundo odeia. Eu falei, eu preciso fazer as pazes com isso aqui, Cara, eu acho que o que eu mais odeio treinar é o abdômen. Abdômen é chato. A esteira é... Eu prefiro fazer o cardio na rua. Esteira é gostoso. Não, eu prefiro na esteira. Eu prefiro fazer na rua. Você passa o tempo, você nem vê. Porque na esteira eu tenho, digamos assim, eu posso fazer uma cadência. Eu programo ela, por exemplo, eu vou naquele ritmo.
Na rua não, na rua eu dou uma desanimada, eu ando mais devagar, então não é a Não mesma tem a coisa pra mim, constância, entendeu? né? Eu preciso de um ritmo, né? Então eu prefiro mais a esteira. Eu prefiro Pra na mim é rua. melhor. E aí eu odiava, nossa, eu odiava esteira. Aí uma hora eu falei, cara, eu tenho que fazer as pazes com isso aqui tem que ser minha amiga. Eu não quero resultado, não é ela que vai me dar, então eu tenho que fazer as pazes com ela. Aí tem uma técnica de terapia, gente. Ó, pega a dica, Ó, hein? tem duas coisas Pega- que eu fiz, hein? Pega a dica Pega, agora. ó, Ó. pega essa Então dica. vamos fazer o seguinte, olha para aquela câmera ali agora e manda essa dica aí para pessoa. Duas dicas que eu vou dar pra você, se você quer fazer as pazes com a esteira. Tem uma técnica de terapia que se chama Ho'oponopono. Se você já está inteirado aí em algumas técnicas de terapia, você já deve ter ouvido falar. O que o Ho'oponopono faz? Ele limpa, olha que interessante isso, hein? Ele limpa as memórias negativas que você tem. O Ho'oponopono são 4 frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Aí era uma loucura, porque eu ia fazer esteira e eu ficava mentalmente falando essas frases, para eu fazer as pazes com a esteira, para eu limpar as memórias ruins que eu tinha com aquilo ali. Mas é real, é muito real. Hoje em dia eu faço o Ho'oponopono aqui com a escada, gente, que agora ficou mais difícil, levou o nível, agora é a Como é escada. que chama o negócio? Roupão no ponto? Eles falam muito rápido, eu não entendo. Ho'oponopono. As 4 regras é As as 4 regras do marido casado, né? Sinto muito, me perdoe, te amo. E o último é, você tem razão. Pode alterar Eu vou treinar, depois você decida. Matheus não tem mais Ó, experiência, eu tenho tá? Então ele... tatuagem do Ho'oponopono, porque é uma técnica realmente tão poderosa, gente. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Ela melhora a sua relação com você, melhora a sua relação com as pessoas. Tem um livro que se chama Limite Zero, que é de um autor que é o Joe Vitale. E quando a gente realmente pratica o Ho'oponopono, ele fala que a gente pode viver a nossa vida pela inspiração ou pela memória. Quando a gente vive a nossa vida pela memória, que é o que você falou dos programas de repetição, a gente só vai repetindo as coisas que já aconteceram na nossa vida. Quantas pessoas não ficam no efeito sanfona, por exemplo, indo e voltando? Porque tem memórias que fazem ela se manter naquele peso. Quantas pessoas não têm relacionamentos, termina um relacionamento, começa outro, é o mesmo padrão de comportamento dentro do relacionamento. Isso é por acaso? Não é. Existem centenas de milhões de pessoas no mundo, ela consegue se conectar justamente com aquela que vai ter o mesmo padrão de comportamento que tinha o anterior. Por quê? É isso aí. Por conta de repetições. Então, o Ho'oponopono, essas frases, né, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, ele vai limpando as memórias que você tem, pode ser no teu relacionamento, pode ser na tua dificuldade com a esteira. E além do Ho'oponopono, tem as técnicas de reprogramação mental. Uma das técnicas de reprogramação são as afirmações positivas, né? E tem uma outra técnica que se chama afirmação. A afirmação é uma pergunta que você faz para você, como se fosse uma afirmação. Porque quando você faz uma afirmação positiva, você fala assim, eu sou tão feliz que eu sou milionária, eu sou tão feliz que eu peso 60 quilos, a tua mente vai brigar com você. Você besta, ó, tua conta, como é que tá no vermelho, ó, sobe na balança pra você ver. A tua mente... tamanho vermelho, né? O negócio aqui atrás. Vai chegando preto ali em cima. Já era, né? Então, a afirmação, você faz uma pergunta. Então, eu fazia isso na esteira também. Por que eu sou tão feliz em cuidar do meu corpo? Por que eu sou tão feliz em vir na academia? Porque é tão bom ser saudável? Então, você faz uma pergunta que dentro dela tem uma afirmação, entendeu? Legal. Então, é uma técnica de reprogramação. Fica a dica aí para vocês usarem também. E assim, de um cara, via pelo Instagram, naqueles vídeos, nos reels, que assim, você tem que, às vezes, projetar, porque nem, por exemplo, no meu mundo, que é da casa, eu quero comprar uma casa nova. Você tem que pensar na casa, o que você vai fazer com a casa, que cor que você vai pintar com a casa, que móvel você vai pintar com a casa, colocar na casa, as prateleiras, tudo, você imagina. Aí você escreve esse teu pensamento. Depois que você escreveu, você fala, você solta ele. Isso daí tem muito, eu pelo menos acredito que isso aí tem muito, dá muito retorno isso daí. Tem alguma coisa ligada a isso? Tem. É muito interessante isso que você falou. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas devem ter ouvido falar de lei da atração, vocês também já devem ter ouvido, né? E que as coisas que a gente quer, a gente tem que pôr no papel. Vocês já viram isso? As coisas importantes a gente tem que pôr no papel. Por exemplo, o Gia vai casar. Vai estar na onde? Anotadinho lá, no papel, bonitinho, passado. Aí, diretor, você quer falar ou eu falo? E isso é muito interessante. O que a gente sabe, né, hoje em dia com os estudos?
que os nossos pensamentos são o que mudam a nossa emoção. Essa emoção que a gente tem vai gerar um comportamento, um hábito, um comportamento, e isso vai fazer com que a gente se mova, com que a gente atraia as coisas para a vida da gente. Então, até na reprogramação mental, nos trabalhos para emagrecimento, eu tenho uma pasta no meu celular que eu chamo de cenário de vida. A dica para vocês também, gente. A pasta chama cenário de vida. O que eu coloco nesse cenário de vida? A casa que eu quero morar, o carro que eu quero ter, o corpo, tem a foto do corpo lá, que é um corpo que eu quero ter. Então, quando a gente vai inundando a nossa mente das coisas que a gente quer, porque a gente pode focar nossa energia para 2 lugares, né? A gente pode focar nossa energia para as coisas que a gente quer. Então, eu quero meu corpo, eu quero meu emagrecimento, eu quero meu trabalho, eu quero minha casa. Ou a gente pode focar no que eu não quero. Eu não quero um corpo com tanto peso, eu não quero um relacionamento assim. Só que hoje em dia a gente sabe que na lei da atração, a gente atrai o que a gente quer e o que a gente não quer. A gente atrai o que a gente coloca a nossa atenção. Então é muito importante eu colocar minha atenção naquilo que eu quero. Eu quero o corpo X, eu quero a casa X, eu quero o relacionamento X. E essa questão de escrever é muito interessante. Por que escrever? Né? Nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, eu falo para as meninas, vocês compram o caderno, eu falo caderno quântico. Vocês têm o caderninho quântico, vocês tenham para escrever. Por quê? Quando a gente escreve, a gente ativa mais de 170 áreas do nosso cérebro. Então a gente ensina muito mais para a nossa mente aquilo que a gente quer. E essa coisa de escrever é muito legal, porque eu estava vendo umas anotações minhas de um tempo atrás, e eu fiz um curso e a mentora falava assim, escreve o que você quer ouvir das pessoas daqui a um tempo, o que você quer que as pessoas te falam. E eu encontrei essa anotação e eu tinha escrito assim, que eu queria que as pessoas me falassem, uau, como você emagreceu. E isso hoje é uma coisa que eu escuto direto, né? Corriqueiro, né? Por quê? Porque eu projetei isso, né? E é uma coisa que eu trabalho muito com as mulheres, com as pessoas que eu atendo, porque para a gente colocar o foco da nossa atenção naquilo que a gente quer, a gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter objetivos na nossa vida, porque que muitas pessoas vivem uma vida, às vezes, sem sentido, estão insatisfeitas com a vida, estão tristes, né? Estão na apatia, estão tendendo a depressão, muitas vezes a ansiedade, porque elas não focam no que elas querem. Elas não param para pensar, poxa, o que faz sentido para mim? O que eu quero na minha vida? Né? Então, isso é uma coisa importante da gente fazer e colocar realmente a nossa atenção nisso. A casa que eu quero, o carro que eu quero, o relacionamento que eu quero, o corpo que eu quero, o shape que eu quero, para a gente focar e direcionar a nossa vida para isso. Porque os nossos resultados, eles estão expressos na nossa rotina. O resultado do corpo que eu tenho, ele está expresso na minha rotina, dia a dia. Não é o imediatismo de novo, né? Não é de ontem para amanhã que eu vou acordar na casa que eu quero. Não é de ontem para amanhã que eu vou ter o corpo que eu quero. Mas daqui um mês eu posso estar mais perto se na minha rotina, dia a dia, eu estiver fazendo coisas que fazem sentido para mim. Eu estiver me conectando com pessoas que fazem sentido para mim, eu estiver tendo conversas que fazem sentido para mim, eu estiver estudando, né? Porque o desenvolvimento ele é ilimitado, né, gente? O conhecimento ele é ilimitado. Isso eu acho uma coisa muito gostosa da vida. A gente pode sempre estar aprendendo coisa nova, a gente pode estar sempre se desenvolvendo. E o desenvolvimento pessoal é incrível, que possibilita a gente realizar os nossos sonhos, né? Ter a casa que você quer pintar e sonhar. Então isso é muito real, isso é muito real. Para isso também você precisa correr atrás, né? Precisa se mover. Por exemplo, ficar sentado no seu sofá. caso, quero um dia as pessoas falem que eu emagreci. Uau, eu emagreci. Mas e aí, se você ficar sentado no sofá? Só imaginando. Então, a casa que você quer É o morar, comprometimento. se você falar, eu quero só lançar pro universo, o que você quer não adianta. Você tem que correr para conseguir o objetivo. Tem também, que ter o teu Você movimento. falou sobre a frequência, né? Sobre a energia, sobre o foco. Tem um estudo, eu acho que é do japonês, que ele fez um estudo sobre a água. Eu acho que é o japonês mesmo, É um né? japonês, peraí, eu tô tentando lembrar o nome dele. Incrível! Conta, vamos falar disso. Eu acho incrível esse estudo, porque a palavra nossa ela é tão forte que... E o estudo foi feito com a água. A água tem as partículas, né? Então ele começou a emanar, a falar boas palavras para esse recipiente de água e congelou. Sim, e congelou essa água. E aí dentro disso ele fez a experiência e visualizou e fotografou no microscópio. Então em algum outro recipiente ele disse palavras não tão boas, né? Vamos dizer assim. E ficou totalmente deformado. Trazendo para a nossa área de emagrecimento ou de resultado de hipertrofia, nosso corpo ele é feito com mais de 65% de água aproximadamente. Então tudo que está saindo de bom na tua boca, ele vai retornar. A lei da atração, lei do retorno, né?
Então, para mim, esse ressignificado é muito importante. De você parar, pensar. Se alguém te fechou no trânsito, cara, deixa embora. Não aconteceu nada com você. E aí a gente vai o quê? E a gente xinga. Será que essa lei do retorno? E aí a nossa vida fica travado. Eu fui para São Paulo agora esses dias e queria chegar logo em casa, quase 4 dias longe de casa, 36 horas de curso nesses 3 dias. E parado ali no semáforo, queria até mandar um abraço pro Evandro, que ele foi fazer o curso comigo, e ali ele me ensinou uma coisa muito interessante. Tinha um cara, eu estava dirigindo, e o cara começou a deixar o cara da frente, e falei, pô, custa o cara andar, né? E comecei a ali ficar um pouco estressado, cansado já, né? E ele falou assim, calma, não adianta você fazer isso. A vida do cara não vai mudar. Porque lá na frente, outro cara vai xingar ele lá na frente e a gente atrás. Ali eu tirei uma lição muito boa. No trânsito, voltando embora para casa. Falei, para que eu vou gastar energia? Uma coisa que não vai mudar a vida da pessoa e a minha vida vai mudar. Porque eu estou emanando uma palavra ruim. Se eu xingasse esse ou filho da. Ou, né? Vamos dizer assim. O que ia mudar minha vida ali? Ia adiantar? O cara ia para frente? Não, não ia. Então essa palavra que eu deixei de falar aquela hora, ele ressignificou. E essa lição que ele me ensinou ali no pedágio, já mudou muita coisa para mim. Então assim, a gente é o que a gente fala também. Nossa, se alguém te ofendeu, para que eu vou ofender? Isso é tudo que ela tem para me oferecer. Tá tudo bem. Deixa ela com a palavra ruim dela. Emana você uma palavra boa. Então acho que fica uma dica aí pro pessoal de casa, né? E é o que eu falo, né? Desse estudo dá pra gente tirar muita coisa boa, Você né? agora me quebrou, porque eu cheguei xingando. Já chegou xingando todo mundo. Até quem não tava aqui, ele xingou. Não acontece, mas assim, às vezes a gente acaba, mas a gente acaba às vezes tendo esse momento também de extravasar. Não né? é, cara. Mas cada um extravasa assim, de um sim, jeito, mas né? É que assim, é uma coisa atrás da outra. Quando Infelizmente. Você sabe muito bem, né, do que se trata. A gente fica muito Mas, chateado com algumas coisas. Porque agora eu fiquei até com o peso da consciência. Capaz. A gente tá em casa um estudo aqui. de um japonês que chama Masaru Emoto. Isso, lembrei esse mesmo. agora. É muito interessante, que legal que você trouxe isso, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Não sabem disso. E é muito real. É o poder do nosso pensamento, o poder da nossa palavra. Eu falo que se a gente realmente entendesse, inclusive o mentalismo é uma das leis universais, quando a gente fala de lei da atração, das leis do universo, né? Que Deus é maravilhoso. Ele criou esse universo e criou leis que funcionam 100% dos casos para todas as pessoas. E uma das leis é o mentalismo. E o mentalismo fala justamente isso, que aquilo que você pensa vai se tornar realidade na sua vida. Ah, mas eu penso isso e não acontece. Por quê? Porque entra lá na reprogramação. Porque nós somos 95% inconscientes. Uhum. A gente não presta atenção. O nosso cérebro é uma máquina de poupar energia. Você deu um exemplo ótimo, que foi o exemplo de dirigir, né? Uhum. Quando a gente vai dirigir, gente, a gente transpira, né? Para você saber, pisa na embreagem, aí bota a primeira, aí bota o freio, puxa o freio de mão, e aí esqueci do cinto, não sei o que, você até transpira. Hoje em dia, se deixar, você dirige de olho fechado. Por quê? Porque foi lá para o domínio do teu subconsciente, o teu cérebro automatizou. E o teu cérebro ele vai fazer o possível para automatizar a maior quantidade de atividades que ele puder do teu dia. Por isso que, por exemplo, colocar uma coisa nova é difícil. Uhum. Uma pessoa começou a treinar, fez a consultoria com o G, quer começar a treinar. E nos primeiros dias que ele vai falar, eu fui trabalhar, eu tô cansada, é tão difícil, não consegui todo dia. Por quê? Porque o teu cérebro, ele tá fazendo a função dele. A função dele é poupar energia. Né? Então ele vai querer ficar ali guardadinho, poupando energia. A partir do momento que você ensina isso para ele, que depois ele entra no automático, hoje em dia, se tirar a atividade física da gente, Capaz. a gente tá doente. Nossa, né? A gente não um consegue. dia que eu não consigo treinar, eu fico inquieto. O dia ruim é o dia que você não treina. Parece que falta, é o que eu comentei, parece que falta alguma coisa no meu dia. E falta. Esses 3 dias que eu não consegui, cara, eu não consigo ir treinar, graças a Deus foi por conta de trabalho. Mas, cara, eu mudo totalmente, eu fico estressado, eu fico irritado. Deve ser por isso, então. Mas aproveita que nós estamos aqui na Sky, depois a gente faz. Vou treinar você depois aqui do programa. 8 horas lá e para de encher o saco aqui. Pô, eu fico assim, cara, eu não sei. Não, porque assim, o nosso cérebro ele é feito para querer dopamina ali, né? Então, uma válvula de escape sua é o treinamento. É minha terapia. É a terapia, porque ali você vai produzindo
muita coisa boa, os neurônios ali, eles funcionam tudo com impulso elétrico. E ele vai, é o que eu falo, a diferença entre o açúcar, ou a droga e a academia, não tem diferença. O seu cérebro ele não vai ter diferença. Porque ele vai receber uma descarga de adrenalina ali que vai te acalmar, que vai te fazer uma sensação do prazer. Entendeu? Então, quando você começa... Já comeu uma caixinha de bis? Ai, gente. Você conseguiu parar no primeiro? Não, cara, não. Só que assim, hoje você fica sem atividade física? Não. Eu comi o meu, eu da minha esposa. A sua caixa é dela. Tá, entendi. Vai nós, então, assim, você não menina, consegue parar. E assim, eu estava lendo alguns estudos, não sei se você chegou a ver isso, que um hábito hoje ele leva de 21 a 26 dias para ele ser considerado um hábito. Pra virar um Então, hábito. assim, não é em uma semana que você vai emagrecer, não é em uma semana que você vai começar a gostar de academia. E muita gente vem e se dispersa com o celular. Eu não gosto de treinar, mas eu fico no celular. Aí daqui 1, 2 meses ele vai fazer a avaliação física, ele sobe na balança, e aí o que acontece? Ele se frustra. Porque enquanto ele estava aqui, ele não estava pensando aqui, ele não estava se dedicando no corpo dele. Ah, mas já faz 2 meses eu não estou. Será que você está fazendo o que tem que ser feito? O negócio feito 100%? Eu estou 40 minutos aqui na academia, 40 minutos com o meu treino é o suficiente para mudar a sua vida. Uhum. E aí? Qual o nível de comprometimento? Qual que é o nível do né? seu comprometimento? Dependendo do nível de comprometimento, seu resultado vai ser 0. Então, faz 100%, daqui 1 mês você vai pesar, você vai emagrecer. Pegando só o gancho no que ela falou aqui, que todo mundo quer tudo muito rápido, né? E a gente vê no final do ano, principalmente na academia, os projetos fitness doideira, né? O cara chega na academia no final de novembro para ir para praia em janeiro. Ou em dezembro para o carnaval em fevereiro. A gente faz 3 anos vindo na academia direto, fazendo. Eu não aguento mais frango, juro por Deus, se eu cagasse um frango dentro de mim, sabe? Uma galinha inteira. Ovo eu não aguento. Minha noiva não consegue comer frango mais. Não mais. aguento mais. Gê, sério, 3 anos. Para nós, tá um belisquinho do que a gente quer tá. Aí o cara vem no final de novembro, 1 mês de treino. Tô shapeado. Você sabe que é na ai. adoidado, né? Para em janeiro, vai pra sua viagem, cachaça, depois fica naquele marasmo. Aquela resenha de novo. E 1 mês. E 1 mês. Não adianta. É complicado, né? As pessoas têm que ter consciência. Tem que ter comprometimento. Tem que ter comprometimento. Você sabe que uma vez eu estava ouvindo um podcast e eu ouvi uma frase nesse podcast que mudou assim os resultados para mim, mudou o meu comprometimento com as coisas na vida, né? Que é uma vida de resultado é uma vida de comprometimento. E para tudo, se você não tem comprometimento, você não vai ter resultado na tua vida. Então você tem que se comprometer com vir aqui no teu treino. E o treino é mais fácil, né, gente? Nossa, a dieta para fora daqui é que é difícil. É o que eu falo para os meus alunos. O treino é o fácil, porque enquanto eu tô com eles na academia, eu tô 1 hora por dia. Às vezes o cara treina 3 vezes por semana. E o resto, ele tá sozinho. O resto Se ele não se dedicar em fazer o que ele tem que fazer no decorrer do dia dele, mas eu errei o café da manhã, continua certo na próxima alimentação. Não espera amanhã. Quer começar a dieta? Começa hoje, não espera segunda-feira. Começa hoje. Hoje é quarta-feira. Começa hoje. Porque se você for esperar, vai ser 1 dia, 2 dias, 3 vezes, você já perdeu 5. Você podia ter 5 dias. Você tá entendendo? E outra coisa, é o tal do depois, né? Eu falo, depois é uma palavra que a gente tem que riscar da nossa vida. Porque se você falar, depois eu começo, segunda eu começo, depois eu começo. O depois, quando o depois chegar, ele é agora. Aí você vai falar depois de novo, né? Eu comecei a academia, era uma quinta-feira. Olha que parte de vergonha na cara, gente. Uma quinta-feira, 12 de agosto de 2020. Mas olha só, foi na quinta. Foi na quinta. Você não esperou na segunda. Não esperei a segunda. Aí, ó, o diferencial. E a dieta, eu pedia, quando eu fui fazer a dieta certinho, né? Eu pedi a dieta e não consegui fazer as compras e tal. Quando eu consegui fazer a quarta-feira, eu falei, não, quarta-feira, eu vou começar na quarta-feira. Ou seja, se você tivesse esperado a segunda-feira, aí você ia pegar a dieta na outra segunda-feira. Só que, ó, já são mais de 10 dias. Perdeu dias, 10 dias são 30% do seu mês. Exatamente. E aí a pessoa pega e fala assim, mas eu sigo dieta até sexta-feira à noite. Sexta, já são sábado e domingo, ele come o que ele não comeu a semana inteira. E aí ele já não consegue ter o resultado esperado. É o que eu tava falando, né? Ou escolha o seu prazer e a sua dor. Se o teu prazer é o teu corpo, é o teu resultado, não tem problema se você fizer a dieta no sábado, se você fizer a dieta no domingo, né? Eu deixo para fazer minha refeição de lixo no domingo de lixo.
Porque eu tenho meus avós todos ainda, né? Então, de beleza. domingo eu vou na roça, aí eu falo, vou comer comida da minha avó, né? Tá certo, tá certo. Não dá. Então, escolhe o teu prazer e a tua dor. Você quer ter um corpo bom? Tenha consciência, não vai ser em 1 ano, não é nem em 2 anos, é a vida. É uma vida de comprometimento. E é para o teu trabalho, para os teus relacionamentos. A 95% dos meus atendimentos, eu atendo questão de relacionamento. Né? 95% do problema do povo é todo relacionamento, né, gente? E eu falo, para você ter um bom relacionamento, você precisa entender sobre relacionamento. A gente não sabe se relacionar com as pessoas. A gente precisa estudar relacionamento. O homem tem uma cabeça bem diferente, viu, gente? Eles pensam diferente, é um negócio diferente. A gente precisa entender a cabeça desse povo. É que a gente facilita a vida. Exatamente. Vocês brincam com isso, mas é real. O homem, ele é focal, ele é prático, né? E é muito bom que seja assim. A gente precisa da praticidade do homem no mundo, né? O homem torna o mundo mais fácil. Vocês sabiam? A função do homem, realmente, é tornar o mundo mais fácil. E a função da mulher é embelezar. Então, entendi. Corta essa parte. Tá entendendo, né? O do homem é facilitar e a mulher dificultar. Então tá certo. A mulher 50% e 50% do relacionamento. A mulher traz leveza para o mundo, a mulher traz beleza para o mundo. São coisas diferentes, né? É exemplo, né, minha mãe que trouxe ao mundo. Olha que beleza. A gente falando assunto sério aqui, diretor. Corta essa aí, pelo amor de Deus. Vai dar um corte muito bom essa. E o negócio que você estava falando da palavra, né? Vocês já leram, no livro Poder Sem Limites, o Tony Robbins, ele fala que a gente tem 2 tipos de comunicação. A gente tem a comunicação externa, né, essa comunicação que a gente faz com as pessoas, e a comunicação interna, que é a maneira como eu falo comigo. E a maneira como eu falo comigo, que também é uma programação, a gente vai lá, tudo vai na programação, tá, gente? Você foi programado, entenda que você é um robozinho programado e você precisa se reprogramar. Eu falo que a gente tem que assumir o modo adultinha. Lá na minha comunidade, com as minhas meninas, eu tenho hashtag modo adultinha. A gente tem que assumir o modo adultinha, que é tu sentar no troninho da tua vida e resolver que você vai escolher o que faz parte da tua vida. Ninguém tem... Paulo Musi chegou onde que ele chegou esperando as coisas acontecerem na vida dele? Não, ele sentou no trono da vida e falou, eu quero isso aqui. Como é que é aquele Leandro, né? Leandro Twin. Leandro Twin, Júlio Balestrin. Esse pessoal que é patrocinado depois pelo Renato, que estão treinando em casa, que estão treinando com material de construção, não é? Não tem esse povo que... Eles assumiram o comando da vida deles. Eu quero isso, eu confio nisso, eu vou fazer o que precisar ser feito. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, a gente tem uma comunicação interna que a gente precisa reprogramar. A gente precisa falar com a gente mesmo de uma forma positiva, de uma forma encorajadora, de uma forma eu consigo, né? E tem uma outra coisa muito legal também que eu estudei esses dias, que é com relação ao fracasso. As pessoas de sucesso, as pessoas que conquistam as coisas que elas querem na vida delas, elas não aceitam essa palavra fracasso, não existe fracasso. Então, por exemplo, se eu quero um resultado, eu quero emagrecer 5 quilos num mês, e eu não emagreci, isso não é um fracasso, isso só mostra pra mim que eu estava usando a estratégia incorreta. Que o cara da lâmpada, né? Maravilhoso, perfeito. Ele fez 2.000 testes antes de acertar a lâmpada. Aí falou, mas você fracassou 2.000 vezes. Eu falei, não, eu descobri 2.000 formas de não fazer. De não fazer. Mais ou menos isso. É igual o Jorge, tem vários cortes aí que a gente fica acompanhando no Instagram aí, sobre ninguém perguntou quantas bolas ele errou, né? Exato. Jordan. Entendeu? Tem um outro também, que eu não lembro quem dos fisiculturistas que ele estava contando, que ele foi pro campeonato, e a hora que ele voltou, a quem devia estar do lado dele, a mulher, né? Terminou com ele, né? E aí ele, aí que eu vou me dedicar mais. Aí eu vou mostrar, eu não lembro o nome. É o Jorlan, né? Eu não lembro. Eu vi esse corte também. Aqui, ó. Né? Vamos estar aqui junto com a gente. É isso mesmo. Então, assim, ele transformou, ele ressignificou esse fracasso do relacionamento dele. E olha, hoje, a referência que ele é no esporte, né? Total. Como treinador, como atleta. Né? Então, ninguém te pergunta o que você passou. Né? E no sucesso, nos resultados da gente, está incluído os erros. Está incluído os momentos que a gente caiu, as coisas que a gente fez errado. Olha, isso aqui eu fiz, não deu certo, não era assim. Eu falei dessa maneira que não foi legal. Então, é muito interessante a gente trocar essa visão de eu estou aprendendo. Eu falo que se a criança tivesse
o mesmo sistema de pensamento que a gente que é adulto tem, a gente estava tudo engatinhando até agora. Porque a criança, ela cai aproximadamente 1000 vezes até aprender a andar. A gente que é adulto, a gente fracassa uma vez, fracassa de novo e para e desiste. Né? Então, se a criança usasse o mesmo sistema de pensamento, a gente estava tudo engatinhando até agora. A gente tem que entender isso também. A gente vai errar no processo, não importa o que a gente está querendo fazer, né? No desenvolvimento pessoal, nos teus relacionamentos, nos teus resultados. Vão ter resultados que não são legais também. E aprender com eles te torna uma pessoa melhor, te ajuda a se desenvolver. Mas deixa eu aproveitar e falar que eu atendo mulheres que querem transformar, né, essa questão interna, essa questão que a gente está falando da comunicação interna. Muitas vezes a gente tem uma comunicação interna muito negativa. Tem um estudo, Gê, que foi feito nos Estados Unidos. Eles queriam saber o que as crianças estavam ouvindo. Então, eles colocaram um microfone na orelha das crianças. E gravaram, né, o que as crianças estavam ouvindo durante 24 horas. E aí, depois que eles foram ver, né, eles chegaram à conclusão que uma criança do 0 aos 7 anos ouve 100.000 vezes a palavra não. Então, isso faz com que a nossa mente seja muito negativa. A nossa mente é uma potência, né? A gente é capaz de construir coisas, de ter ideias, de ter motivação, de ter determinação, de ter comprometimento. Mas o que atrapalha muito é essa programação negativa que a gente tem. E para mudar isso, a gente precisa de intencionalidade, a gente precisa de comprometimento, a gente precisa das ferramentas, que nem eu estava falando, eu fazia Ho'oponopono na esteira, faço Ho'oponopono hoje na escada, o pão na cama. Então, a gente precisa das ferramentas, né? E ao longo aí dos últimos anos, eu venho estudando essas ferramentas de reprogramação mental. Então, eu trabalho com mulheres para a gente alterar essa programação que a gente tem, para a gente conseguir ter os resultados que a gente deseja, especialmente no desenvolvimento pessoal, que é o que eu atendo mais, e nos relacionamentos afetivos, que é a maior parte do meu atendimento, né, com as mulheres. Então, aí eu tenho essas ferramentas de atendimento individual, que eu atendo online ou presencialmente aqui em São João da Boa Vista, e também treinamentos online. Eu tenho treinamentos de reprogramação mental, treinamentos de limpeza, o Ho'oponopono, tem treinamento para você aprender a fazer o Ho'oponopono, que é o limpezas terapêuticas. Então, se alguém estiver precisando de ajuda e de um suporte, entre em contato comigo, vai ser um prazer eu poder ajudar e acompanhar vocês no seu processo de desenvolvimento pessoal. Pior que isso daí leva para tudo, né, Aline? O pior não, o bom, né, que é o seu trabalho hoje leva para a área da pessoal, a área da profissional, porque tem muitas... É o que eu falo, nós, seres humanos, a gente é muito movido por crenças. E crenças, principalmente crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo. Uma coisa que eu escuto muito, eu não tenho dinheiro. Eu não consigo, tudo é caro. É caro por quê? Tudo é caro quando não é prioridade para você. Né? Então, você pagar R$60, R$100 numa academia é caro. Mas você pagar numa consultoria R$100 é caro. Mas na Só pizza que na do final pizza de de final de semana é. E no fardinho vai 150, 200 reais. Vamos dar o exemplo da festa de São João. R$60 é uma academia, só que paga 100 a entrada da festa de São João, entendeu? Então são prioridades. São prioridades, então tudo que é caro. Então, você paga R$60, mas é um mês. Ali você vai pagar 100 o dia. O dia, ainda para ficar 1h30. E ainda tem muita gente que fica na fila ainda e perde o show, né? Já aconteceu. Aí o que acontece? Você vai no rolê, você sai de lá sem dinheiro, sem namorado, sem dignidade, sem nada, entendeu? É assim, não é? Então, sem celular. É a conversa que a gente estava tendo, realmente, né? A gente precisa escolher o nosso prazer e a nossa dor. Eu falo para as minhas alunas, nada é 100% bom. Eu quero uma coisa, eu quero que vai ser 100% bom na minha vida. Nada é 100% bom. Se a gente escolhe investir na nossa profissão, que a gente está aqui domingão gravando, se a gente escolhe investir no nosso shape, a gente está abrindo mão de outras coisas. E é por isso que eu falo muito, o processo de autoconhecimento ele é fundamental para a gente saber o que a gente vai escolher. Porque às vezes você fica vivendo uma vida que você não está satisfeito e você nem sabe por quê. E você não entende que você está lidando com pessoas que não fazem sentido nenhum para você, tendo conversas que não te agradam, que a gente está falando da palavra e tal, tendo conversas com pessoas que não te agregam em nada, simplesmente porque você não se conhece, você não sabe o que drena a tua energia, você não sabe o que te traz entusiasmo na tua vida. Então, o processo de autoconhecimento, da terapia, né, que a academia para muitas pessoas é uma terapia da liberação hormonal, ela é mesmo, a terapia, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para a gente desenvolver uma vida
que a gente tenha satisfação, eu adoro essa palavra, satisfação, você ter satisfação na tua vida, você se orgulhar dos teus resultados, das escolhas que você faz. Eu deixo de comer uma pizza no final de semana, mas eu pago uma consultoria com o dia que vai me trazer o corpo que eu quero, a saúde que eu quero, para eu brincar com os meus filhos, para eu viajar, para eu curtir minha vida, para eu ter uma velhice mais saudável. Então a gente precisa ter esse conhecimento de saber o que eu vou escolher e que isso é individual, né? Que para cada pessoa é um. É por isso que a gente precisa desse autoconhecimento, desse trabalho interno mesmo, de falar com a gente, de entender o que me limita, de entender o que me possibilita, as crenças limitantes que você falou, perfeito. A base do meu trabalho são as crenças limitantes, para a gente reprogramar essas crenças. Isso é a base nossa, né? Nós somos movidos por emoção. Essa mente subconsciente, que é 95% de quem a gente é a sede das nossas crenças e das nossas emoções. E é ela que nos move. Você comentou do estudo das crianças, né? E desde quando a gente nasce, a gente está aprendendo. Sim. A gente está guardando novos programas, ressignificando novos programas, né? E com técnicas a gente vai aprimorando, igual você falou, né? Quebrando crenças limitantes, aprendendo os novos hábitos. E tudo isso vai agregando para a nossa PNL, né? Para os nossos programas, enfim, que estão guardados. E alguns também, eles causam barreiras, dores, né? Você consegue, com o seu tratamento, né? Que eu vejo também como um tratamento, sim, tá? Quebrar essas dores e algum trauma que ficou no passado? Sim, maravilhosa a tua pergunta, Gi, porque olha o que acontece. O que é que faz uma memória que a gente tem ser uma memória traumática, né, que a gente chama, uma memória que te limita, que te impede, que te bloqueia de conquistar alguma coisa? O que faz uma memória ser uma memória boa ou uma memória neutra? É a emoção que a gente tem nessa memória. Então, é a emoção que a gente tem em alguma memória que vai fazer com que você tenha medo, por exemplo, de falar em público. Eu morria de medo de falar em público, de gravar vídeo. Quando eu fui gravar meu primeiro vídeo no YouTube, nossa, que medo que eu tinha de me darem um dislike ou um não gostei. Nossa. Morria de medo. E aí que eu fui entender que era um medo de rejeição, uma necessidade que a gente tem muitas vezes inconsciente de ser perfeita, vou agradar todo mundo. Na onde? Que jeito? Entra naquele negócio da aprovação. De aprovação. A gente estava comentando ontem, né, Matheus? Sobre aprovação, sobre o pertencimento em alguns lugares, né? Sobre algumas... vamos chamar assim de equipes, né, de ser pertencente, e essa questão de, será que eu vou ser aceito? Será que eu postei? E aí a internet, eu vejo ela como uma ferramenta que pode desenvolver até alguma depressão, sim, alguma ansiedade, porque eu produzo algo, e aí eu vou chamar de conteúdo, seja ele informativo, seja ele de entretenimento, tá? Vou chamar de conteúdo. Eu vou produzir algo e vou soltar ali. Se eu espero 10 likes, eu recebo 5, eu crio uma frustração para mim. Sim. E enquanto eu não chego nesses 10 likes que eu tô criando uma ansiedade. Uhum. E aí vai passando os dias, eu não consigo, aí eu vou ficar depressivo porque eu não consegui atingir aqueles 10 likes. Aquela expectativa que você tinha, né? Então, assim, essa coisa pra gente, que você deu o exemplo do não gostei, hoje pra mim já não me mexe tanto. Mas no início, quando eu comecei a trabalhar, a divulgar meu trabalho, também passei por isso. E aí o que aconteceu? Sim. Só que eu tive uma outra, desculpa te cortar, mas eu tive uma outra visão. Dentre todas as pessoas que visualizaram, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, para mim já fazia significado. Então, se eu não tenho ainda o canal no YouTube, né, particular, mas tenho o nosso aqui da Fit Help. Mas se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa ali dentro, para mim já é o suficiente. Eu não vou importar se tiver 1000 erros ali, como a gente falou, 2000 erros da lâmpada. Uhum. Então, se eu conseguir hoje, com o profissional, com a minha vida, mudar ou incentivar a vida de outra pessoa, para mim já é o suficiente. Você viu que já trocou? Já reprogramou? Já reprogramei. Já reprogramou. E é exatamente isso que o meu trabalho faz. Porque, por exemplo, quando eu tinha vergonha de gravar, medo do meu dislike, né, eu fui fazer o curso, que é o curso de Theta Healing, que é o curso de reprogramação de crenças, né, de limpeza dos traumas que você estava comentando. Então, o que faz uma memória ser uma memória traumática? A emoção que a gente tem ali. É o que a hipnose faz. A hipnose volta lá, né, porque o Theta também usa a mesma onda da hipnose.
volta lá naquele momento, quais eram as emoções, libera a emoção, ressignifica a memória. E aí, a partir daquele momento, aquela memória não te limita mais. Muitas pessoas têm essa questão, por exemplo, medo de dirigir, porque aconteceu alguma coisa, um trauma num relacionamento, porque aconteceu alguma coisa, um medo de falar em público, né, que muitas vezes a gente tem, por conta dessa necessidade de aprovação, de bajulação. Então, é isso que o meu trabalho faz. Através dessa técnica do Theta Healing, a gente consegue olhar para aquela memória. Ah, mas às vezes eu não lembro da memória, né? Muitas pessoas, mas eu não lembro da minha infância. Relaxa, na técnica você lembra. Ali na técnica eu uso as ferramentas, ali dentro você vai lembrar. E aí a gente volta naquele momento, ressignifica, né? Tira essas emoções negativas. O que você sentiu? Eu me senti rejeitada, fiquei com medo, eu me senti... Tem gente que fala, eu me senti um lixo. A gente limpa esses sentimentos e ressignifica aquele trauma. Aí aquela memória não é mais uma memória limitante, é uma memória qualquer. Porque o que faz a diferença é a emoção. É a emoção que a gente tem naquela memória. Eu costumo falar sempre, né, pro G, que as pessoas começam alguma coisa em qualquer área, tentando buscar a aprovação de alguém, né? E eu falo isso sempre. Quando você nasceu, Deus já te aprovou. Perfeito. Você precisa da aprovação de quem mais? Exatamente. Fala pra mim, né? Então, cara, é só buscar o teu melhor, que as coisas vêm natural. É isso. E você sabe que a gente nunca vai conseguir realmente agradar todo mundo, né? Entendi. Tem uma história no livro Limite Zero, que é o livro que fala do Ho'oponopono. Que conta toda a história do Ho'oponopono. Tem uma história lá no começo do Ho'oponopono, que ele conta assim, ó, que quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem para cá, né, cada um de nós vem como se fosse tocar um instrumento. Então você vai tocar um instrumento, eu, o G, e cada um de nós é mestre, né, tem maestria naquele instrumento que a gente veio tocar, naquela habilidade que a gente veio desenvolver. E as coisas começam a dar errado quando? Quando eu quero tocar um instrumento do G. Quando eu fico olhando para ele e falando, nossa, mas eu não toco como ele, eu não faço o que ele faz. Eu não quero fazer o meu, ou seja, eu não desenvolvo a minha maestria, eu não entrego o que eu tenho para entregar para o mundo, porque eu fico olhando para o outro, porque eu fico olhando para o outro, ou porque o meu não é bom na visão daquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa não está precisando do que eu tenho para oferecer, está precisando do que o G tem para oferecer. Então, cada um de nós tem, nós não vamos agradar todo mundo, né? Cada pessoa precisa, na terapia a gente fala, para cada nível de consciência tem um tipo de terapeuta. Porque tem os terapeutas que são mais amorosos, tem os terapeutas que são mais casca-grossa, né? E cada pessoa precisa de um. Então, para cada nível de consciência, vai ter um tipo de pessoa. E é exatamente isso. E daí, se uma pessoa não gostou, se 10, se 15 não gostaram, uma se beneficiou, eu fiz meu papel, toquei meu instrumento, eu fui mestre naquilo e transformei a vida de uma pessoa. E é isso que importa, né? Isso que conta. Com certeza. Fazendo diferença. Olha aí, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, ó, e deixe um recado para a galera aí. Principalmente para as mulheres, né? Porque é o público que eu mais tenho afinidade, para vocês investirem nos seus sonhos. A gente vem de uma geração que as mulheres ainda esperam muito a permissão. A gente ainda espera permissão, a gente ainda espera incentivo, a gente ainda espera reconhecimento, seja do marido, do namorado, dos filhos, dos pais. Então eu falo para as mulheres, para de esperar permissão. Reconheça que você pode fazer as coisas na sua vida, que você pode realizar os seus sonhos e que você precisa se desenvolver também. De repente você pensa assim, eu não estou pronta para realizar isso. Não está mesmo, é normal, fica tranquila. Mas você precisa se aprontar, se desenvolver, e isso é plenamente possível. E vai ser um prazer para mim poder te ajudar no seu processo. Entre em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz de participar da tua transformação e do teu desenvolvimento. Bacana. Muito bacana. O Instagram está aqui embaixo. Aline Melo Quântica. Queria, né, Matheus, em nome da Fit Help, a gente agradecer a Skyfit São João do Boa Vista por ter liberado esse espaço para a gente, de gravar o nosso podcast. A Paradigma, nossa parceira, né, veio até a gente aqui gravar também. Parceirão meu também, cuida do meu site, essas coisas da imobiliária. Legal. São parceiraços. E os nossos patrocinadores, né, nosso patrocinador oficial, Águas Prata, está sempre presente com a gente. E nosso parceiro, Atan Suplementos, com o site cupom FitHelp de desconto, até 15%, frete grátis acima de R$ 179 para o Brasil todo. Aline, obrigado por ter vindo. Gente, adorei, foi maravilhoso. Obrigada. Mais uma semana junto, né, irmão? É isso aí, vamos para cima, né? Não vamos parar.
Obrigado, Obrigada. muito obrigado mesmo pela presença. As portas estão abertas para você. Quando quiserem, estou Desculpa à a disposição. resenha, que aqui a gente enrola. Foi maravilhoso. Vocês falaram bonito de vocês aí, eu não consigo fazer assim. Tá bom. Aí a gente adapta, né, ao nosso ouvido. Perfeito. Ao nosso jeito. Foi Obrigado, muito bom. Violeta. Eu que agradeço o convite, estou à disposição quando quiserem, precisarem, então aí. Vamos gravar mais vezes. Vamos gravar mais vezes. E galera, Você senta o dedo no like aqui, se gostou do assunto, deixa um assunto embaixo que a gente vai falar tudo o que vocês quiserem, beleza? Isso aí. valeu! Obrigada, gente.